Abacuque 2, verso de número 4, diz assim, a parte B, mas o justo, pela sua fé, viverá. Em outras traduções, o justo viverá pela fé. Amém? Tome teu assento, glorificando ao Senhor. Nós estivemos vivendo agora há poucos dias a Reforma Protestante. Isso fala muito sobre fé. E dentro desse tema, Deus colocou essa palavra no meu coração e comecei a analisar o livro de Abacuque. E esse livro, ele fala muito especificamente sobre como é necessário nós vivermos pela fé. Quando nós entramos no capítulo de número 1, nós estamos vendo um momento de silêncio de Deus. Abacuque está clamando ao Senhor. Abacuque está levando as suas preces e as suas orações, os seus pedidos e até mesmo as suas reclamações a Deus. Abacuque se encontra num momento tão humano que ele começa a expressar suas indignações a Deus. Ele começa a falar de coisas da sua vida e do círculo social onde ele está, que estão lhe incomodando. As palavras de Abacuque, no ápice, no auge da sua humanidade, começa assim: até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Senhor, até quando eu estarei orando? Se estivesse aqui hoje conosco, ele diria: até quando eu estarei jejuando? Até quando eu estarei buscando? Até quando eu estarei jejuando? E parece que o Senhor não me ouve. Abacuque se encontra diante da quietude de Deus. Abacuque se encontra perante um momento de silêncio, a qual Deus não fala mais consigo e muito menos com a nação. Todos nós, ou a maioria de nós, sabemos que quando Salomão deixa o governo, os reinos já estão divididos entre Judá e Israel. Israel tendo a sua capital Samaria, Judá tendo a sua capital Jerusalém. Abacuque vai profetizar no contexto de Judá. Ele vai profetizar para essa nação dividida, para esse povo. E as palavras de reclamação de Abacuque perante Deus é porque ele está vendo símbolos do que nós vemos hoje, na nossa vida e no nosso tempo. O primeiro questionamento de Abacuque é: até quando o Senhor não me escutará, enquanto eu estou gritando violência? Até quando o Senhor não nos ouvirá? Você acompanhou o noticiário na última semana? Você acompanhou o que aconteceu um pouco dentro do nosso país? Quando nós olhamos as cenas em que nós vimos na última semana, parece que nós estamos numa guerra na Palestina? Não. Quem sabe na guerra não é. É dentro do nosso solo brasileiro. Abacuque está no seu solo, ele está na sua terra e ele está dizendo: até quando eu vou ver a violência ao meu redor e parece que o Senhor está dormindo frente a essa situação. A violência está acontecendo, mas não apenas isso. Eu vejo iniquidade, eu vejo opressão, eu vejo destruição, eu vejo violência no meio da nação onde eu estou inserido. Ele vai dizer: parece que o Senhor não me escuta quando eu grito que há contendas e litígios que se suscitam todos os dias. Todos os dias nós estamos vendo a mesma coisa que Abacuque. Nós poderíamos muito bem nos intitular de profeta, abrir Abacuque e profetizar as mesmas coisas e não seríamos tidos como mentirosos, porque o que está aqui está no tempo de hoje. Violência, opressão, iniquidade, destruição, contendas e litígios. E aí ele começa a falar, e parece que entra de uma vez por todas, Dalila, no nosso contexto. Parece que a lei está frouxa, parece que a justiça não se manifesta, que o ímpio prevalece contra o justo, e parece que a justiça está sendo pervertida. Você pode, quem sabe, ver pessoas cometendo os piores crimes. Você pode ver pessoas que te afligem, que te castigam. Você pode sair na rua à noite e você não sabe se você vai voltar são e salvo durante a sua caminhada. Você sai da sua casa todos os dias, os seus filhos saem para a escola e você não tem certeza de que eles retornam. É o tempo que estamos vivendo, é o tempo de Abacuque. O tempo de Abacuque é o tempo em que essa pessoa que se cruzar o nosso caminho e tirar a nossa vida, amanhã pode estar na rua.
Mas se você pichar uma estátua, você pode pegar 7, 8, 10, 15 anos de prisão. Parece que a lei está distorcida. Parece que a impiedade prevalece sobre a justiça. Parece que a lei está frouxa. Parece que tudo está de cabeça para baixo. Parece que nós estamos vivendo em Judá. Parece que nós estamos ouvindo a voz de Abacuque falando sobre coisas do Brasil. Não. O que aconteceu lá está acontecendo aqui. Mas Abacuque está gritando: Senhor, até quando? Senhor, até quando isso vai permanecer? Até quando isso vai continuar? E de repente a voz de Deus ecoa aos ouvidos de Abacuque: Abacuque, estou suscitando no meio de vós, estou levantando do meio da nação de Judá os caldeus, ou os babilônios. Uma nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. O que o Senhor está dizendo para Abacuque é: Abacuque, você está abismado com a situação em que Judá está vivendo, mas se prepara, eu vou ter com Judá, levantando alguém pior do que eles, para mostrar a eles, coisa dura é abandonar o Senhor teu Deus. Senhor, como é essa nação? Eles vêm com uma violência tão grande, que os príncipes e os reis são escarnecidos por eles. E Abacuque, a nação que eu vou levantar é tão violenta, que não fica fortaleza perante eles. E aqui eu tiro a primeira lição do texto. Quando os babilônios estão sendo levantados para tratar com Judá, e Abacuque vendo essa situação, ele vai dizer: mas Senhor, Tu és tão puro, Tu és um Deus que não pode ver o mal, você não pode contemplar a opressão, Senhor. Como irá levantar uma nação pior do que a nação de Judá para ter conosco? A primeira lição é: não significa que aquele que Deus levanta, Deus está aprovando. Não significa que aquele que Deus está levantando, Deus está de acordo com as suas atitudes. Não significa que aquele que Deus está levantando para fazer a sua justiça, Deus está aprovando. Mas nessa tarde eu venho dizer: eu ainda quero ser aprovado por Deus. Eu prefiro ficar no meu banco e não receber oportunidade, mas ter o meu nome conhecido e escrito no livro da vida. Eu quero sim ser usado, mas enquanto eu estou sendo usado, eu quero ser reconhecido no céu. De que vale ser usado pelo Senhor? De que vale ter o nosso nome nos holofotes, mas as nossas atitudes são rejeitadas? Lucas, me prova que o Senhor estava rejeitando os babilônios, se Ele próprio estava levantando. O Senhor fala com Abacuque de novo: Abacuque, pega uma tábua, e nessa tábua você escreve em letras bem grandes, porque se alguém passar correndo, não vai ter desculpa que não conseguiu ler. Até mesmo aquele que passar mais rápido vai conseguir ler aquilo que eu falei através da boca do meu servo. Abacuque prepara aquela tábua. O Senhor vai dizer para ele: Abacuque, diga que o justo viverá pela fé. Mas não diga apenas isso, Abacuque, diga também nessa tábua, escreva sobre ela: ai daquele que se multiplica com aquilo que não é seu. Quando os judeus que estavam vivendo nessa vida errada passavam por aquela tábua, quando os babilônios passavam por aquela tábua escrita pelo profeta, eles liam a palavra que dizia: ai dos gananciosos, ai daqueles que crescem com aquilo que não é seu, ai daquele que prospera com aquilo que não é seu, ai daquele que tira daquele que mal tem. Ai dos gananciosos. Abacuque, ai daqueles que enganam, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O povo passava e lia: ai daqueles que enganam o povo, ai daqueles que enganam o povo de Deus. Senhor, o que mais eu devo escrever?
O que mais, Roger, eu poderia escrever? Abacuque pensa e ele questiona a Deus: o que eu digo, Senhor, a esse povo violento? Diga a esse povo: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. E quando eles passavam, eles diziam: ai daquele que bate no peito e diz: eu faço e aconteço. Se tiver que matar eu mato, se tiver que ir para a faca eu vou, se tiver que ir para o soco eu vou. Ai daquele que funda a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que ai daquele que está prosperando, ai daquele que está crescendo, todos os dias colocando imposto pesado sobre a tua cabeça, ai daquele que está prosperando, fazendo que com você viva com o resto de salário todos os dias, enquanto eles viajam para lá, viajam para cá, e você não sabe nem como vai pagar uma conta, pagou a luz esse mês, mas nem sabe se vai pagar água. Ai daqueles que se levantam contra você, ai daqueles que te oprimem, ai daqueles que crescem com o teu sofrimento. Fica tranquilo, o tempo dele está chegando, mas nós, enquanto isso, vamos viver pela fé, vamos viver pela fé. Eles crescem com o teu sofrimento, eles crescem com o teu choro, eles crescem com as tuas lágrimas, eles crescem enquanto você passa dificuldade. Mas está chegando o tempo, Abacuque, escreva nas tábuas, escreva nessa tarde, nas tábuas do teu coração: ai daquele que tem se levantado, ai daquele que tem me castigado. Eu tenho um Deus que batalha por mim, eu tenho um Deus que luta por mim. Oh glória, aleluia. Escreve, Abacuque, escreve. Senhor, o que eu devo escrever, Senhor? Ai daquele que dá de beber aos seus companheiros, e que lhe chega ao seu odre e o embebeda, para ver a sua nudez. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Pastor, às vezes eu penso: será que vale a pena realizar o sonho do meu coração em ter mais um filho, 2? Que tempo difícil nós estamos vivendo. A gente deixa o filho na escola e não sabe o que vai acontecer. Conversava um tempo atrás com a diretora de uma escola, me dizia: Lucas, tem coisas que fogem da minha alçada. Há pais que trazem os filhos no masculino, filhos vestido com roupas de menina, trajado, estou falando de criança de 6 anos, de 3, de 4, colegas da minha filha, e eu não posso falar nada, Lucas, eu não posso ensinar, embora eu seja cristã, porque eu sou tida como intolerante, eu preciso ficar quieta perante essas situações. Nós estamos vivendo num tempo de degradação moral, nós estamos vivendo num tempo em que os nossos filhos estão sendo atacados. Observava os livros didáticos das minhas sobrinhas alguns dias atrás, e é coisas espantosas o que nós vemos dentro das nossas escolas, dentro das nossas casas, sendo ensinado para os meus e para os teus filhos. Mas a Bíblia é clara: ai daquele que deturpa com um homem ou com uma mulher, ai daquele que tem se levantado pela imoralidade, ai daquele que expõe a nudez dos nossos filhos, ai daquele que tenta contra a inocência das nossas crianças. Sobre eles também é chegado um tempo, sobre estes homens eu também vou tratar, Abacuque. Então escreve nessa tábua: ai destes imorais, ai desse povo, porque eu no tempo certo vou lutar por tu, vou lutar pela nação, vou lutar pela tua casa. A semana passada havia notícia, uma mulher já de 30, 40 anos, dentro de um jogo online, ensinou uma criança como assassinar o seu irmão menor. É isso que nós estamos vivendo. São esses os tempos em que nós estamos passando e peregrinando nessa terra.
Eu digo, pastor Nelson, que se não fosse aquele arco que vezes ou outras aparecem sobre o céu simbolizando uma aliança de Deus conosco, Ele já teria destruído a terra. A nossa geração, o tempo em que estamos vivendo é pior que os tempos de Noé. Está mais deturpado do que estes tempos. Mas nós somos ainda a resistência. Nós ainda estamos vivendo pela fé. As nossas crianças não vão perecer na mão do diabo. Os nossos filhos ainda serão profetas desta nação. Há pessoas torcendo pela queda de filho de pastor, pela queda de filho de irmão, filha de irmã. Ontem à noite eu ministrava o batismo, a lição para o neto do pastor. Há pessoas torcendo para que filho, para que geração de pastor caia. E eu dizia, meu filho, por favor, te apega a essa palavra, porque tu vai ser um profeta para essa nação. E eu estou aqui nessa tarde não para dizer apenas para um, eu estou aqui dizer para a igreja, o teu filho vai ser um profeta, a tua filha vai ser um profeta, a tua filha vai ser pregadora do evangelho, não vai cair nas mãos do inferno. Oh glória, aleluia. Eu não botei filho nesse mundo para perecer, eu botei minha filha nessa terra para ser uma voz nesse tempo, para ser uma voz profética. Quando ela abrir a boca, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, vidas cairão neste altar, porque os nossos filhos são flechas do Senhor. Aleluia. Senhor, o que mais eu escrevo? Abacuque escreve. Eu ainda tenho uma última coisa para escrever, Abacuque. Ai daquele que diz ao pau e à pedra: acorda, desperta. Acaso pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas no interior não existe espírito algum. Nós estamos vivendo num tempo em que, como eu falei, o certo virou errado, o errado virou certo. Eu preciso conter as minhas palavras até mesmo pela live. Mas nós estamos vivendo esse tempo da idolatria. Pessoas adorando a falsos deuses. Estamos no estado onde as religiões contrárias às nossas são mais em crescente do que em outros estados. É o nosso tempo. Abacuque está falando do que nós vivemos aqui. Quantos já não viram à luz do dia coisas que em outros tempos eram feitas pelas 11, meia-noite, 1 da manhã, hoje está escancarado. A idolatria tomou conta da nação. As pessoas, quando não se apegam a ídolos, se apegam a dinheiro, se apegam a bens materiais. Mas Abacuque está dizendo: escreve, para que esse povo entenda, ai daquele que anda na idolatria. Abacuque, o justo, porém, viverá pela fé. Querida igreja, tudo que eu citei são coisas que nos cercam, nos castiga muitas vezes, nos oprime, evangelista Fabiano, muitas vezes, tudo aquilo que eu citei. Porque você pode estar vivendo num tempo de ganância, e os empresários colocando altos preços, e você chega no supermercado, e às vezes não tem dinheiro para comprar, você nem lembra quando foi a última vez que comeu carne, tem sido só frango dentro de casa, te prejudica, está na tua volta, mas você não deixa de dormir, você não deixa de descansar por causa disso. Irmão Fabiano, às vezes temos que trabalhar até mesmo o final de semana, ocupar o nosso tempo livre para conseguir levar o sustento. Conversava com o servo de Deus, tem dia que a gente já começa devendo, tem dias que já começa no negativo. Eu nem cheguei no trabalho e já tem conta chegando em casa. É coisa que está à nossa volta, é coisa que nos afeta, mas é coisa que não nos tira a paz, é coisa que a gente ainda consegue levar, consegue vencer. O engano a qual as regiões políticas estão tratando contra nós é um problema nacional, mas a gente não deixa de dormir por causa disso.
A violência é uma preocupação, mas se você não sair de madrugada, se você tiver a sua casa bem trancada, não é um problema. Você consegue se proteger, você consegue viver normalmente. É coisa que está ao nosso redor. A imoralidade, contanto que ninguém aqui ande na imoralidade, está à nossa volta. Vamos instruir os nossos filhos, está ao nosso redor, mas cuidando direitinho, não entra na casa. Não nos preocupa tanto, não tira o nosso sono. A idolatria está ao nosso redor, mas nós estamos na casa de Deus nessa tarde. O único e verdadeiro Deus nos afeta. Lutam contra nós as regiões celestiais, mas a gente ainda consegue viver com isso. A gente consegue superar pela fé todas essas circunstâncias. Há momentos em que tudo isso a qual Abacuque escreveu parece que respinga na nossa vida, parece que nos afeta e nos afeta em muitos momentos, mas ainda dá para viver pela fé, ainda dá para continuar, ainda dá para se manter firme. Ouvindo estas palavras, o meu ventre se comoveu, a voz do Senhor tremeu os meus lábios, e eu esperei pacientemente, disse Abacuque, o dia em que o Senhor lutará pela minha causa, o dia que o Senhor lutará pela oração que eu fiz. E aí, pastor Nelson, eu aprendo a ser crente com Abacuque, porque Abacuque está falando e ouvindo a voz de Deus, escrevendo naquela tábua sobre todas as coisas que lhe cercam, que estão ao redor dele. Mas aí Abacuque começa a orar, e quando ele começa a orar sobre a sua vida. Ele não vai escrever na tábua, mas ele vai falar a Deus. Ele não vai registrar na madeira, ele vai registrar nos anais celestiais. A sua oração é: ainda que a figueira não floresça. Ele não está mais falando de coisas à sua volta. Ele não está mais falando de circunstâncias que em alguns momentos lhe afligem. Ele está dizendo de coisa da sua vida. E agora é ele quem está falando a Deus. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Se você tem uma árvore frutífera na sua casa, você vai observar que antes do fruto vem a flor. Quando a flor aparece, pode esperar o fruto que no tempo certo vai aparecer. Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Abacuque está olhando para a figueira e o seu coração está dizendo a ele: não vai acontecer. A oração de Abacuque é uma oração que diz: Senhor, ainda que eu olhe aquilo que eu espero e parece que não vai acontecer. Momentos da nossa vida em que parece que não vai dar certo, em que a gente olha as circunstâncias e parece, não vai, não tem como avançar. E Abacuque continua a oração dizendo: e que nem haja fruto na videira. Meu irmão, enquanto você espera a flor, e quando ela aparece, você tem uma certeza, vai frutificar a qualquer momento. Agora Abacuque está dizendo: ainda que não haja fruto na vide. Ele está dizendo: a flor não apareceu e não vai ter fruto. O que Abacuque está dizendo é: ainda que pareça que não vai acontecer, mas ainda que não aconteça, ainda que a tua oração não aconteça, ainda que aquilo que você tanto espera não aconteça, é isso que Abacuque está dizendo. É isso que ele está nos levando nessa tarde a entender. Que ainda que os teus sonhos não se realizem, que ainda que as tuas orações e os teus projetos nunca saiam do papel. E ele continua dizendo: ainda que o produto da oliveira minta, apareceu a flor, apareceu o fruto. Abacuque está dizendo: apareceu a flor, apareceu o fruto, apareceu o projeto que Deus disse, a promessa que Ele falou que ia acontecer na vida, e você toma o fruto, prova, e não era nada daquilo que você esperava. O produto da oliveira mentiu.
Você orou para que tal coisa acontecesse, e na hora que aconteceu, era completamente diferente do que você esperava. Você orou tanto tempo, você jejuou tantas terças com essas irmãs, você orou, você clamou, e quando a bênção chegou, parecia exatamente com o que você estava pedindo, mas quando você foi usufruir da bênção, Senhor, não foi isso, não era isso que eu estava pedindo, Senhor, não era isso que eu estava orando, não era por isso que eu estava buscando. Abacuque está dizendo, ainda que isso aconteça, Abacuque está dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento. Uma coisa é o sentimento de que não vai acontecer, outra coisa é o sentimento de que esse ano não aconteceu, outra diferente é que aconteceu da forma que eu não esperava, mas agora Abacuque está dizendo, nunca mais vai acontecer. É aquele dia que bateram na tua porta e dizendo, desiste porque nunca mais. Está dentro da cadeia, está perdido nas drogas e dali não volta mais. Abacuque está dizendo, ainda que pareça que os campos nunca mais vão produzir. Evangelista Fabiano, não estamos falando com máquinas aqui. Eu sei, pastor, a responsabilidade para quem estou pregando. Eu estou pregando para mentes e corações que tinham sonhos. Mentes e corações que tinham projetos de Deus na sua vida. E isso comove o meu interior, porque eu estou pregando a pessoas que viveram esperando uma promessa, um sonho, algo que parecia que a qualquer momento ia se tornar realidade, e de repente, eu vim aqui para te dizer que não vai acontecer. Alguém bateu na tua porta e disse que não tinha mais esperança. E você se encontrou como Abacuque dizendo, os campos não vão produzir mais. Ele continua dizendo, ainda que as ovelhas sejam exterminadas. As ovelhas exterminadas significa o quê? Que um dia eu tive, mas me tiraram o que eu tinha. Um dia eu provei a bênção de Deus. Um dia eu entrei na minha casa e a minha casa parecia um pedaço do céu. Um dia eu toquei a promessa que Deus colocou nas minhas mãos, mas me tiraram. Pastora Diamantino, eu estou falando com corações sofridos aqui nessa tarde, que tocaram o que tanto esperavam e o que tanto sonhavam, mas de repente, parece que foi tirado. Parece que algo chegou e exterminou com aquele momento em que você estava vivendo. E parece que durou tão pouco. Aleluia. Eu vejo lágrimas aqui nessa tarde. Só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Só você sabe o preço que é entrar naquela porta toda terça-feira. Porque um dia você teve a bênção foi embora, mas você continuou com o dono da bênção. Só você sabe o peso que está no seu coração. Ainda que os currais não tenham gado. Eu fico imaginando nessa palavra, se as ovelhas eram a forma de mantimento, se os frutos eram a forma de arrecadação que Abacuque tinha, e ele está dizendo, quando eu colher na vide, quando eu colher na figueira, quando eu colher o fruto da azeitona, quando eu vender as ovelhas, os currais estão prontos. Mas ainda que fiquem os currais e eu não tenha o dinheiro para comprar o gado, Abacuque está dizendo, todavia, ainda que não aconteça, ainda que na minha visão não vai acontecer, ainda que aconteça diferente do que eu estava esperando, ainda que nunca mais vai acontecer, todavia eu me alegrarei no meu Deus, eu exultarei no Deus da minha salvação.
É por isso que toda terça-feira você está na casa de Deus, porque pode não acontecer nada, pode não se movimentar as águas, mas nós ainda temos a fonte da nossa alegria, e ela se chama casa de Deus, presença do Senhor. Senhor, aonde eu morarei? Os pardais encontraram casa, as andorinhas já encontraram as suas moradas, e eu encontrei os teus altares. A minha casa é a casa de Deus, o meu lugar é na casa do Senhor, a minha alegria é na presença de Deus, o meu prazer é estar adorando ao Senhor. Não tem coisa melhor. Diz que não vai acontecer, pode não acontecer, ainda assim eu me alegro na presença de Deus. Pode colocar o nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser, a minha alegria e satisfação ainda é estar com os crentes, ainda é estar na presença de Deus, ainda é me alegrar com o Senhor. Aleluia. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que você chegou aqui abaixo de batalha, eu sei que você chegou aqui abaixo de tempestade, mas deixa eu entregar a última palavra dessa tarde. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como o da corça, Ele me faz andar rapidamente, e Ele não me faz andar por baixo, Ele me faz andar por cima, por amor do seu nome. Você pode estar lutando, você pode estar na batalha, mas o teu Deus ainda faz com que você avance, ainda faz com que você prospere, ainda faz com que você fique por cima. Se coloque em pé nessa tarde, nós ainda temos a ceia. Você não vai ser derrotado nesse tempo, a tua fé não vai naufragar. O inimigo disse: agora eu mato a fé dela, agora eu mato a fé dele. Olha nós outra terça aqui dentro da casa do Senhor, olha nós avançando rumo ao céu. Abacuque, diga para o povo que haverá um tempo, haverá um tempo em que a figueira vai frutificar. Diga para o povo que há um tempo em que a vide dará o seu fruto. Haverá um tempo em que tudo estará aplainado. Escreva isso, Abacuque. Que tempo é esse? Quando vamos chegar nesse tempo? Quando vai chegar esse momento? Eis que olhei, e na minha visão, as ruas eram de ouro, os muros eram como jaspe, os mares eram como de vidro. Não havia sol naquele lugar a qual eu avistava, porque o Senhor iluminava toda a terra. Há um tempo, pequeno vaso que está aqui tão frágil nessa tarde, fica tranquilo, há um tempo que está chegando, e eu vim aqui para te dizer nessa tarde: o céu ainda é real, a promessa do céu ainda é real. Passa por essa aflição, passa por esse tempo, passa por essa tempestade, porque há um céu onde as ruas são de ouro para você, onde os muros são de jaspe, onde o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. Você pode chorar na casa de Deus, mas enquanto você chora, há um anjo com odre que recolhe a tua lágrima. Nenhuma das tuas lágrimas cai em terra. Pode tocar esse tapete, pode tocar esse parquê, mas não fica aí não. Há um anjo aqui nesse lugar, ele está recolhendo as tuas lágrimas, ele está levando para o Senhor. Chegará um tempo, levante a tua mão. Chegará um tempo em que nós estaremos para sempre satisfeitos com o Senhor. Só quem espera por esse tempo, vem à frente nessa tarde, nós queremos orar por você.